Olá, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui a segunda turma do Clube de Leitura da Bíblia, né, da Palavra de Deus, e nós estaremos dando início. Eu quero fazer uma oração nesse momento, porque sempre a gente tem que começar com oração, né? Oração, ela é a chave que abre essa porta aí no mundo espiritual, para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar o entendimento, nos trazer clareza acerca da palavra dele. Nem a Bíblia diz que o Espírito Santo nos revela acerca de todas as coisas que nós precisamos aprender e entender da palavra de Deus. Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por a oportunidade de lermos a tua palavra mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu preciso do teu auxílio, da tua força, da tua disposição, da tua coragem, da tua energia, do teu entendimento, que o Senhor possa, Pai, trabalhar na minha mente, na mente de cada uma das nossas amigas aqui que estamos aqui reunidas para lermos a tua palavra, Espírito Santo. Sê conosco nesta manhã, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nos revela a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Bem, a minha leitura vai ser na versão Bíblia Sagrada, nova versão internacional, tá? Eu não sei qual é a versão da Bíblia de vocês, mas a minha Bíblia é aquela Bíblia Jesus Freak, sabe? Então, eu vou fazer nessa leitura, tá? Nessa versão, hoje. E estaremos lendo, tá? É 1h30 todos os dias, das 7h30 às 9h, tá? Esse período de 1h30, dá equivalente aí uns 10 capítulos da Bíblia por dia, tá? Se nós lemos 10 capítulos da Bíblia todos os dias, nós conseguimos concluir ela em 6 meses. Até um pouco menos, né? Tem um pouco menos de 6 meses a gente já consegue concluir aí a leitura da Bíblia como foi no primeiro semestre, tá? Então, se programem para esse período, para esse horário, para que a gente possa entrar aí e dar início a mais uma jornada da leitura da Bíblia, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar comigo, tá? Pode conversar, não quiser falar na câmera, pode abrir, pode falar no chat que eu respondo do mesmo jeito, tá bom? Então vamos dar início para a glória de Deus. Gênesis capítulo 1. Hoje todo mundo vai estar como ouvinte, né? E também tem assim, nós compartilhamos a leitura, tá? Ai, Diana, eu não gosto de ler, eu não quero ler. Tudo bem, não é obrigada, tá? Mas se quiser ler, a gente compartilha a leitura também. Aí eu leio uma parte, você lê uma parte, a outra lê uma parte, cada um vai lendo da sua casa, dos seus ambientes, e a gente vai dando continuidade. A gente vai descobrindo talentos aqui, ó, durante a nosso clube. Tá, então vamos ler. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era sem forma e vazia. Havia trevas cobrindo a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E foi assim. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom.
Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, de todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para você. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movam rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus,
ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E boas para o alimento. Deixa eu ver aqui que eu coloquei as meninas para entrar. E no meio do jardim estava uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Sejam bem-vindas, Joana, Dani. Cadê a Dani? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, graça e paz, tudo bem? Tudo Tudo bem, bem, graças tudo a Deus. bem. Tá, vamos ler o capítulo 3. Agora já estamos indo para o capítulo 3 de Gênesis, né? Glória a Deus. Eu tô de mudança aqui, mas tô ouvindo. Tô bem de mudança. Oh, meu Deus, tá bom, fique em paz. Vou à mudança. Capítulo 3. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus
Disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o Senhor, ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e, e, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo para seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo com o suor do seu rosto. Você comerá o pão, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de peles e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O nascimento de Sete, verso 25. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem à semelhança
de Deus o fez. O homem e a mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Se alguém quiser grifar, tá, essa partezinha, porque foi a primeira pessoa que Deus levou para si, que andou com ele e Deus para si o tomou, né? A Bíblia fala aqui, porque ele não foi mais encontrado. Ele andava tanto com Deus que Deus levou ele para si, tá? É o verso 24. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 979 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, e disse: E ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhos e filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam, que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Pode grifar aqui, tá, gente? Aqui foi quando Deus diminuiu o tempo deu uma sentença, né, do tempo de vida do homem. Porque vocês viram que eles viviam muito, né? 900 anos, 900 e poucos anos, né? E aqui Deus falou: eu não vou ficar contendendo com minha vida toda, não. Chega. Só vai viver 120 anos. Deus determinou aqui um tempo
para que ele pudesse viver, para que o homem pudesse viver, né? Para não ficar a vida toda, imagina 900, se fosse aquele cidadão teimoso diante de Deus, ficar lá 900 anos enchendo a paciência de Deus. Deus falou: não, chega, vai ser só 120. E tá bom demais, né? Peraí, deixa eu ligar. Prontinho. Agora vamos ler o capítulo 6, né? A gente já estava lendo, então, verso 4. Naqueles dias havia néfilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu quero que vocês grifem essa parte aqui, porque olha o que o Senhor estava vendo. O Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do que, gente? Dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Ou seja, Deus atenta aos nossos pensamentos. Porque é da mente, né? Dos nossos pensamentos, é do coração que procede aí a fonte do que temos dentro de nós, do bem ou do mal. Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse Deus. Detalhe, gente, Deus ele não se arrepende. Tá? Então ele traz aqui uma linguagem humana, né? Pensamentos, coração. Você tem ali Seu áudio fechou. e fechou sozinho. Hein? Vamos lá. Cortou alguma parte? Fechou bem no meio da explicação, né? Eu falei assim que Deus, ele não, o que o Senhor está atento à inclinação dos nossos pensamentos. Porque é no pensamento, na mente é que produzido tudo que você tem. A Bíblia fala assim, que o poder da vida e da morte está na mente, no pensamento. Assim como o homem pensa que é, ele é. Então, tudo procede da mente primeiro. Tudo aquilo que você pensa, desce ao coração, você acredita naquilo e aquilo acontece na sua vida. Então, se os seus pensamentos naquilo Deus estava atendendo, porque o pensamento das pessoas já estavam malignas. Então, do pensamento para a existência era só uma questão de tempo. Então, Deus olhou isso e não gostou, tá? Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A arca de Noé, verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha aqui, Deus fazendo aqui menção das características de um homem, né? Teve outra pessoa que Deus também fez menção das suas características. Quem lembra? Jó. Vistes meu servo Jó, homem íntegro, justo e fiel. E olha aqui Deus falando também
da vida de Noé, né? Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de altura, não, de largura, e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer sobre a terra o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal, e você virá um casal a você, para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha, gente, aqui no começo fala das filhas dos homens com as filhas de Deus, né? As filhas dos homens com os filhos de Deus. Aqui, eu perguntei até para um professor de teologia o que seria isso, né? E ele falou que realmente eram anjos, que eles tiveram relações sexuais com mulheres humanas e nasceram ali os gigantes, né? Os valentes, eles eram os heróis da época, né? Eram fortes, tinham superpoderes, eles eram grandes, maiores do que os homens normais, né? E esses anjos, eles foram punidos, né? Foram punidos e estão presos para serem julgados. Não é isso mesmo, Joana? Ah, Joana é a professora, viu, Vivi? A Joana é a professora de teologia que a gente fala que ela é a professora. Porque a Eu gente, nem fiz teologia na minha vida, a Dani fez. A Dani tá na a teologia. Dani também é teóloga, viu? Ela está estudando teologia, ó. Mas se não for isso, vocês falam aí, viu, gente? Fala aí. Porque quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu lia e corria para o professor de teologia e perguntava tudo para ele lá da igreja. Eu falava, e aí ele falou isso para mim. Falou que eram os anjos, né, que realmente tinham relação sexual com mulheres e aí nasceram esses gigantes da época, né? E aí Deus, as próximas espécies de anjos já não eram como esses primeiros, né? Porque eles tinham a possibilidade de ter relação sexual com os seres humanos, tá? Gênesis, capítulo de número 7.
Gênesis, capítulo de número 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Meu Deus, olha que responsabilidade de Noé, né? Você é o único justo. Imagina olhar no mundo inteiro e falar: você, Noé, é o único justo que encontrei nesta geração. Detalhe, não é nessa família, é nessa geração, é muita gente. Leve com você 7 casais de cada espécie de animais puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. O dilúvio, verso 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das águas profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os animais domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves, todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na sua superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias.
Pois é. Capítulo 8. O fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens. Capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim dos 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou voando, dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem ente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra. Sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, com os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem ente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Deus construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite,
jamais cessarão. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Olha essa parte que Deus fala aqui, né? O verso 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Tem algumas crianças que são perversas. Você olha, já é um comportamento mal. Diana, como assim? São crianças. Mas a Bíblia mesmo fala aqui, ó, que tem crianças que são inclinadas para o mal desde a sua infância, né? Nós precisamos abençoar os nossos filhos, nossas crianças, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui para carregar. Depois da queda do homem, a natureza humana, né? O pecado está intrínseco, faz parte da natureza humana agora. Não fazia, mas passou a fazer. Então, você vê que os pensamentos, ah, as ações, e é de mal a pior. Da época de Gênesis para agora, a degradação tá. Gênesis foi fichinha pelo que Jesus deve estar vendo agora na humanidade, né? A deterioração moral tá forte. É verdade, verdade, verdade. Capítulo 9. Capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens e as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Olha aqui falando da carne com sangue, né? Então, prestem atenção, aquele bifão pingando sangue lá, ó. Não pode, não. Verso 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifados de nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens,
será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer um arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seus vivos, com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era um agricultor, foi o primeiro plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Capítulo 10. A origem dos povos. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os Jafetitas. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate, Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tars, Quitim, Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separam em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Os Camitas. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabta, Samá, Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem mais poderoso da terra. Ele foi o mais valente. Verso 9. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear.
Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, em Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas e os naftuítas, os patruzitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra. Adma e Zeboim, chegando até Lasa. São estes os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas e seus territórios. Os semitas, verso 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos e filhas. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Heber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Arsur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, U, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, Salá, e este gerou Heber. E a Heber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almoda. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história, atribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. Olha eu lendo de novo. Conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Glória a Deus! Glória a Deus! Lemos os nossos 10 primeiros capítulos da Bíblia pela segunda vez. Amém? Vocês estão aí? Cadê o glória a Deus de vocês? Concluímos. Ô, Glória glória! a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amanhã estaremos lendo o capítulo 11, né? Torre de Babel. Vamos orar e agradecer a Deus. Estou muito feliz com a vida de todas vocês, tá certo? Com a vida de cada uma de vocês. Vamos tirar nossa fotinha. Quem puder abrir a sua
câmera para eu ver vocês. Vamos fazer a nossa foto. Olha lá, Dani. Isso, Tônia. Peguem as suas espadas. Peguem as suas bíblias, fazem assim, ó, para sair na foto do clube. Eu acho que a Ruth não vai poder, porque a Ruth deve estar no trabalho já. Deixa eu. Calma aí. Vamos lá, vocês e já. Deixa eu copiar e colocar lá no grupo para a gente ver como fica. Aí, todo mundo saiu lindo. Prontinho, meninas, já coloquei lá. Vamos escolher uma oradora no dia de hoje. Ai, gente, abrem aí, vamos tirar com a Ruth que ela conseguiu aparecer. Gente, olha a Ruth como tá bonita trabalhando. Cadê? Vamos tirar de novo. Conseguem abrir rapidinho? Tônia, Joe e Dani. E, olha lá elas. Vai, 1, 2, 3 e... Aí, tirei. Bonitinha de trabalho, ô Ruth. Saudade de você por aqui. Verdade. Pronto, meninas. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos escolher uma oradora aqui hoje. Vamos. Deixa eu ver. Dani, pode orar, Dani, por nós? Alô, oi, para orar. Vamos lá, então, agradecer. Ô, Senhor, meu Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai, nós te damos graças, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa semana se iniciando, por mais um clube, segunda turma, Senhor. Nós estamos aqui para aprender mais da Tua palavra, meditar, Senhor, meditar, ler, Senhor, que nós possamos mesmo, Senhor, cada dia mais que nós lemos a palavra, que nós possamos, Senhor, entrar no nosso nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa cada componente desse clube, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo lá nossas mentes, tirando todo engano, Pai. Que o Senhor possa estar cada dia mais se clareando, Pai, mostrando o seu caminho, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Abençoa a missionária Diana, abençoa, Pai, a Vivi, a Joana, a Ruth, a Tônia, Senhor, e cada uma que não pôde estar aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana abençoada na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, nesse mesmo horário, das 7h30 até as 9 horas. Fiquem todas na paz do Senhor. E olha, geralmente é o mesmo link, tá? Então, amanhã, às 7h30, nesse mesmo link, mas eu mando de novo no grupo, tá bom? Tchau, Deus abençoe. Ficam na paz.